Olá, tudo bem com vocês? Como que está essa agenda de estudo? Estão aproveitando bastante o tempo? Se organizem, hein? E hoje nós vamos falar de dois assuntos muito recorrentes nas provas do Enem. Nós vamos falar então de vanguarda europeia e o poema Eu Lírico. Vamos lá então? Bom, primeiro eu quero falar para vocês o que é o poema, né? Como é constituído? Como que é essa característica, né, desse texto poema? Poema, ele é um conjunto de versos, e esse conjunto de versos, a gente chama escrito por cada linha, nós temos estrofes. Então, olha aí na telinha como que é estruturado esses versos. Os versos, eles podem ser rimados ou não rimados, nós chamamos de versos livres, né? Então, a característica dos poemas são escritos numa extensão menor, não vai até a margem da linha, recua um pouco. E o texto em prosa? O texto em prosa é o texto em parágrafos, né? Aquele texto que você vai utilizar lá na sua prova de redação. Você vai escrever textos em prosa, ou seja, em parágrafos. Mas vamos voltar então à questão número 10 do Enem 2018. É um poema, e nós vamos trabalhar nesse poema então o eu lírico. Vamos estar bem atento, então, o que é esse eu lírico, esse eu poético. Vamos à leitura. Quebranto. Às vezes, sou policial que me suspeito. Me peço documentos e mesmo de posse deles, me prendo e me dou porrada. Às vezes, sou porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes, faço questão de não me ver e, entupido com a visão deles, sinto-me a miséria concebida como um eterno começo. Fecho-me o cerco sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo. E me embebedo, o dedo que me aponta e denuncio, o ponto em que me entrego, às vezes. Olha só, gente, uma poesia aí do livro Cuti, é o livro Negrosia. Bom, gente, vamos observar o enunciado. Então, nós vimos que é um poema, né? Isso é fato. Por que eu sei que é um poema? É a estrutura do texto, escrita em versos, e o conjunto de versos eu tenho estrofes. Vamos, então, à leitura do enunciado. Na literatura de temática negra produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. No poema, essa vivência revela o eu lírico. No poema, essa vivência revela que o eu lírico. Quem, gente, é o eu lírico? Vamos relembrar um pouquinho? Isso aí são assuntos lá a partir já do 6º ano, né, do ensino fundamental, e aí a gente revisa isso no ensino médio. O eu lírico é uma voz dentro do poema. Todo poema vai ter uma voz. Essa voz você vai observar se ela é masculina, se ela é feminina, se é uma voz de uma criança. Não é uma pessoa. Vamos pensar assim. Nós não podemos confundir essa voz, essa pessoa no poema com personagens. Por quê? O personagem está lá no texto em prosa. Os personagens são uma característica, são os elementos da narrativa. Lembra lá os elementos da narrativa? O foco narrativo, o clímax, o suspense, o deslance, o desfecho, né? Então, os personagens. Lembra lá do livro de Iracema? Nós temos lá Iracema, né, a Virgem de Lábios de Mel, nós temos o Peri, nós temos o Moacir, o filhinho dela, enfim, nós temos o lindo lá, maravilhoso, né, que ela se apaixona pelo português. Então, o que a gente observa? Eu tenho personagens no texto narrativo, na narrativa. No poema, não. No poema eu tenho uma pessoa, eu tenho uma voz. E essa voz eu chamo de quê? De eu lírico ou eu poético. O Enem traz esses dois. Tá? A gente fica bem atento. Quando ele diz identificar, observar o eu lírico ou eu poético, é a mesma coisa. Então, vamos voltar novamente no enunciado. No poema, essa vivência revela que o eu lírico, nós observamos que é uma literatura temática e ela é recorrente de presença de elementos que traduzem experiências históricas, né,
e de preconceito e violência. Se é uma temática negra, está falando das pessoas negras, né, no Brasil, como elas se sentem, como elas vivem, e esse livro, essa obra literária, gente, ela traz disso, né, das pessoas afro-brasileiras, como elas vivem. E aqui traz uma pessoa que é um policial. Então, o eu lírico, aí você observa que é um homem e é um policial. Então, vamos lá. No poema, essa vivência revela que o eu lírico A. Incorpora seletivamente o discurso do seu opressor. Você observa aí se ele está se oprimindo? Vamos para B. Submete-se à discriminação como meio de fortalecimento. Ele se fortalece através dessa discriminação? Desculpa. A gente observa que não, né? Engaja-se na denúncia do passado de opressão e injustiça? Ele retrata, ele faz alguma memória, algumas reminiscências do passado? Não, né, gente? Nem os verbos também não estão no passado, no pretérito. D. Sofre uma perda de identidade, de noção de pertencimento? Ele se acha que ele não pertence àquele grupo de policiais? Também não é isso. E. Acredita esporadicamente na utopia de uma sociedade igualitária? Também não. Vocês observam que ele não está falando aí que em nossas sociedades nós temos direitos iguais, né? Direitos e deveres. Ele não fala disso. Então, a resposta correta é a letra A. Ele incorpora seletivamente o discurso de um opressor, né? Do seu opressor. Quem é o seu opressor? Ele mesmo, né? Ele fala das suas mazelas, das suas dificuldades, né? Então, a letra correta é a letra E. Eu quero que fique bem claro para vocês. Então, a presença dessa pessoa, que essa pessoa, então, é o eu lírico, ele mesmo falando dele, né? Da opressão que ele se sente. Então, a análise da questão por meio da anáfora, às vezes, o eu poemático, um afrodescendente enumera atitudes que seleciona do decorrer do tempo e que pertence ao discurso do seu próprio opressor, suspeitar-se do negro e agir com violência contra ele, interditar-lhe o acesso a caminhos de entrada social e tratá-lo como invisível, né? Ele, como policial negro, ele também se sente, né, como se ele fosse a própria personagem, a própria pessoa, dizendo que ele também é oprimido e todos os negros. Vamos, então, à segunda questão de hoje. A questão 13 do Enem 2019. Né? Essa aí tá bem fresquinha para nós. Agora nós vamos observar que o texto não é em poema, hein? Nós vamos estudar, então, esse assunto da vanguarda, né, europeia. Então, vamos à leitura do texto. É uma peça de teatro. Por que, Elisiane, que eu sei que é uma peça de teatro? Já logo olhando, gente, eu observo, né? Olha aí, tem Heloísa, tem Pinote. Ou seja, eu tenho aí nome de personagens. Então, eu tenho uma peça teatral, as pessoas vão encenar. A peça teatral, uma das características é essa, é para ser encenada. Né? Então, nós temos em caixa alta o nome de Heloísa, Pinote. Então, eu já sei que é uma peça teatral. Então, vamos à leitura. Heloísa diz: faz versos? Pinote responde: sendo preciso, quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. Heloísa diz: futuristas? Pinote responde: não, senhora, eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esquelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa, tenho 3 filhos, no jornal também não pagavam, devido à crise. Precisei viver de bicos. Reneguei tudo, arranjei aquele instrumento, mostra a faca, e fiquei passadista. Osio de Andrade. Então, nós lemos um fragmento. Olha o que o enunciado diz. Ele já me entrega uma peça teatral. Então, não preciso nem saber essa característica desse gênero, né? É bom eu saber, é claro, né, nos meus estudos diários, eu tenho que perceber os gêneros textuais, as características. Mas o enunciado já está me trazendo aí uma dica boa. O fragmento, o que é o fragmento? É um pedaço, é um recorte. O fragmento da peça teatral de Osio de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 1930, diante de determinada vanguarda europeia. Então, o enunciado já afirma que nessa peça teatral, né, o Osio de Andrade ele ironiza. Olha a ironia aí, né? Lembra?
nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura. Então, primeiro ele afirma que esse fragmento é uma peça teatral. Por que são peças teatral, pessoal? Vamos relembrar? Porque são personagens dialogando, conversando, e ela serve para ser encenada, né? Um teatro, vamos pensar assim. E outro ponto, se é uma peça teatral, fala dos anos de 1930, que marca o quê? Que marca a vanguarda europeia, que instituiu, né, primeiro foi na Europa e depois chegou ao Brasil. Então vamos situar na história, né? Nessa época já tinha acontecido o que? A Revolução Industrial, né? A Primeira Guerra Mundial. Então nós saímos já de uma crise, de uma guerra, de muitas mudanças. Vamos voltar ao texto, que é importante a gente sempre estar voltando, né? Ele diz assim, ó, olha só o início, a Heloísa diz para o Pinotti, faz versos. Ele diz, sendo preciso, né, desdenhando quadrinhos, acrósticos, sonetos, né, sonetos, reclames. Aí ela disse, se esses poemas são futuristas, aí ele vai dizer, não senhora, eu já fui futurista, né? Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Como agora, e seguindo a leitura, como agora eu tenho filhos, né? Eu tenho crianças, e o jornal nem me pagava porque eu escrevi esses tipos de literatura, esses tipos de poemas, né, futuristas, então agora eu parei porque eu estava em crise, não estava nem recebendo por isso. Então ele faz nesse momento que é uma ironia aí, dizendo que parou de escrever, né? Porque a sociedade brasileira naquela época ela não aceitava. Por que que não aceitava? Olha, gente, vamos voltar aí, ó, diante de determinada vanguarda europeia, né? Então, quando surgiu todas essas questões, né, da história lá fora, na Europa, chegou no Brasil, no Brasil também, já aí, né, depois já o suicídio de Getúlio Vargas e depois já a ditadura militar, isso a gente tem que sempre estar atentos nessas questões históricas, ou seja, as pessoas queriam resistir, eles não aceitavam o novo, o diferente. E o futurista, os escritos futuristas, é um dos movimentos da vanguarda europeia. Então, quando a vanguarda, o que é a vanguarda? É o pioneiro, né? Quando tudo iniciou. Então, no Brasil começou um novo estilo na arte, então começou a pintar diferente. Foi aí que começou, né, Van Gogh, Picasso, as esculturas já retorcidas, já bem diferentes. Antes a gente estava acostumado com aquele quadro lá do papai e da mamãe, das telas da fazenda, aqueles quadros, né, de natureza, e de repente começa o cubismo, o dadaísmo, o futurismo, o expressionismo, e tudo isso então muda, tanto ismo, que as pessoas falaram, opa, a gente não quer, nós não estávamos preparados para isso. A sociedade brasileira da época não aceitou esse estilo diferente da pintura, da arte, dentro das esculturas, e o poema também não. Escrever diferente, sair das rimas, porque até então todos os versos eram metrificados, todos os versos eram contados como sílabas poéticas. Então, para escrever uma poesia, um poema, olha, o poeta, a poetisa demorava muito para escrever, porque era tudo contados, tinha que ter rimas ricas, né? O que é rimas ricas? A classe gramatical, se um verso terminou com substantivo, o outro para rimar tinha que ser substantivo. Se terminou com adjetivo, o outro para rimar tinha que ser adjetivo, e assim, né, os verbos com verbos. Então era tudo metrificado, tudo muito bem elaborado, os versos deveriam ser do mesmo tamanho. Com o futurismo chegando, com essa mudança de pensamento, com essa mudança do modernismo chegando já lá na Semana da Arte Moderna de 1922, é uma ruptura muito grande. E a sociedade, na época, não estavam preparados para isso. E eles começaram, então, já a não querer ler poesia desses futuristas, né? Eles já não queriam ler mais, comprar. E eles vendiam sua poesia para os jornais, para as revistas, para os folhetins. E com isso, então, teve que mudar. Então, vamos voltar, então, ao enunciado. Então, entenderam essa época, vanguarda europeia, chegando aí no Brasil? Então, nessa visão, atribuiu-se ao público leitor uma postura. O público leitor, a sociedade, preconceituosa ao evitar formas poéticas simplificadas, era simples demais, por isso que eles não queriam.
Conservador ao optar por modelos consagrados. Gente, nessa época, vale relembrar vocês que hoje a gente escreve poema, os poetas, poetisas escrevem poemas iniciando com letra maiúscula, usando uma linguagem coloquial. Tem poemas que não tem nem pontuação, depende muito da expressão do eu poético, né, do escritor. Então, naquela época, foi assim, vamos dizer, uma ruptura muito grande. Então, eles não aceitaram no início. Agora não, né? Agora é versos livres, eu escrevo do jeito que eu quero, né? Tem essa liberdade na literatura, mas antes não. Voltando então, vamos a B, vocês observaram aí que ela é bem forte, né? A C, pressionista, era muito precioso ao preferir modelos literários eruditos. D, nacionalista, ao negar modelos estrangeiros, o Brasil não, nós não queremos os modelos que vêm da Europa, né? Não era isso. Eclética, ao aceitar diversos estilos poéticos, tudo que chegavam, eles aceitavam. Então, vocês observaram aí que a letra correta aí, então, é a letra B. Era uma sociedade, era um público leitor conservadora a optar por modelos consagrados. Eles não queriam mudar. Então, foi uma grande ruptura nessa época aí, o futurismo. Vamos à análise da questão. O público leitor não aceitou a inovação poética do modernismo, a vanguarda futurista. Essa visão conservadora fez com que o poeta Pinotti abandonasse a inovação estética e retornasse às formas mais usuais, as quadrinhos, os acrósticos, os sonetos, os reclames, né? Vamos para a questão 40 do Enem 2019. Número 1. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. 2. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. 3. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. 4. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo. Um automóvel rugidor, que parece correr sobre a metralha, é mais bonito que a vitória de Somatrácia. 5. Nós queremos entoar hinos ao homem que segura o volante, cuja haste ideal atravessa a Terra, lançada também numa corrida sobre o circuito da sua órbita. 6. É preciso que o poeta prodigalize com ardor, Fausto e munificência, para aumentar o entusiástico fervor dos elementos primordiais. Então, é um fragmento aí do Manifesto Futurista, né, vanguarda europeia e modernismo brasileiro. Então, nós já estamos no modernismo brasileiro, que uma das características desse modernismo, então, brasileiro foi o vanguarda, a vanguarda europeia que chegou ao Brasil. O documento de Marinetti, de 1909, propõe os referenciais estéticos do futurismo que valorizam Vocês observarem o futurismo de novo, gente? Então, os mais importantes nesse período, né, é o dadaísmo, futurismo, cubismo, expressionismo. Vale atenção estudar. Vai fazer pesquisa, vai para o livro didático do ensino médio, entra lá na Escola Literária do Modernismo que vocês vão encontrar esse conteúdo. Voltando. Então, esse documento que Marinetti escreveu, né, em 1909, propõe os referenciais estéticos do futurismo, que valorizam a composição estática, nada poderia mudar. B, inovação tecnológica, ou seja, tecnologia, os carros chegando. A C, suspensão do tempo, parar no tempo, retomar o helenismo, né, do grego, retomar as literaturas gregas. E, manutenção das tradições, não mudar, manter-se o tradicional. Gente, foi isso que o futurismo trouxe para nós? Não. Nós vimos aí, então, esse documento de Marinetti com 6 questões como que eles queriam inovar a poesia estética, né? Então, a resposta certa é inovação tecnológica. Eles queriam falar sobre carros, sobre
a incorporação das novidades tecnológicas à arte, né? Nesse manifesta a passagem, um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha, é mais bonito que a vitória de Samotrácia. O que é Samotrácia, gente? A deusa grega, né? Quebrada, uma escultura quebrada. Evidencia a apologia ao mundo moderno tecnológico. Então, tudo estava mudando. Por que não a poesia, a arte, as manifestações artísticas tinham que também mudar? Não ao tradicional, não as questões rígidas, né? Não as questões que não poderiam mudar, mas tinha que inovar, que a tecnologia, os carros, tudo tinha chegado. E por que não trabalhar isso? Então, foi isso que nós vimos na aula de hoje. Nós estudamos, então, as características do eu lírico na poesia. Nós vimos, então, essa manifestação artística vanguarda europeia. Aguardo vocês na próxima aula.